Olá, pessoal, boa tarde. Ou olá, independentemente de qual horário do dia você está assistindo esse vídeo. Primeiro, nós agradecemos a gentileza de você nos ouvir e dizer que nós estamos aqui para falar sobre o Evangelho, né? Nós chegamos agora a uma hora e pouco da campanha do Quilo, lá na Fraternidade de Campanha do Quilo, Pernambuco. E lá nós estudamos um capítulo do Evangelho antes de sair às ruas, né? Nós fazemos a nossa reunião preparatória e no processo de preparação tem uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e uma leitura de uma mensagem de Bezerra de Menezes específica para a campanha do Quilo. Pode ser os 10 mandamentos da campanha do Quilo, os deveres do legionário, os benefícios que a campanha oferece ou resgates das nossas faltas, que são textos ditados por Bezerra de Menezes, né, na orientação do trabalho da campanha do Quilo. Então nós chegamos de lá faz pouco tempo, almoçamos e estamos aqui para repassar para vocês o estudo do Evangelho que nós fizemos lá, tá certo? Antes nós vamos fazer uma pequena prece. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudo, de reflexão que nos dás. Ajuda-nos para que o que aprendermos hoje, nesse momento, sirva para aperfeiçoar nossa vida, nossos sentimentos, nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. Assim seja, graças a Deus. Pessoal, então vamos dar uma lidinha de novo no texto que nós fizemos o estudo lá. Então vamos ler. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos servos: O festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, pessoal, então, essa parábola aí do Mestre Jesus, né? A gente vê assim à primeira vista que parece que não tem nada a ver com a questão espiritual, a questão da evolução, a questão moral, né? Mas isso tudo é um simbolismo. Essa parábola, como todas as outras, né, são ensinamentos simbólicos e ocultos, vamos dizer assim, reservados para algumas pessoas que tinham melhor compreensão da mensagem espiritual, né? Então Jesus ia com uma história, ia contando o poder de Deus, a necessidade das pessoas se aproximarem de Deus, né? Então isso está claro na parábola, né? Os israelenses com certeza entenderam que Deus mandou chamá-los várias vezes. Isso estava claro também para eles, por quê? Porque, na verdade, Deus mandou Moisés, eles sabiam,
né? E muitos não seguiram os ensinamentos de Moisés e até alteraram o sentido e viveram contra, mesmo sendo seguidores de Moisés, mesmo sendo sacerdotes. Havia uma contradição entre o que eles faziam e o que eles pregavam, né? Então rejeitaram a mensagem de Deus. E da mesma forma com os profetas. Isso estava claro também. Muitos deles, inclusive, mataram os profetas, né? Então isso tudo era perceptível para os judeus, essa mensagem, né, que vamos para frente. Vai chegar um ponto em que muitos não se interessaram e ficaram pelo caminho, não entraram no banquete divino. E por fim, um que entrou, que não estava suficientemente purificado com a túnica nupcial, ele foi expulso, né? E aí no fim Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então tudo isso é um ensino literal, é um ensino, vamos dizer, próprio para mentalidades ainda não esclarecidas sobre as leis espirituais, né? Ou esclarecidas superficialmente. Então, essa mensagem está clara, mas quando a gente entra no conhecimento do Espiritismo, a gente vai ver o seguinte, que em primeiro lugar, com a evolução, nós viemos de muitos milênios, milhões, bilhões de anos, nosso espírito ele atingiu, né, essa idade toda, porque nós fomos criados como espíritos, viemos nos evoluindo biologicamente ao longo dos reinos inferiores da natureza, né, até chegarmos à condição humana. Então, foi uma evolução de muitos milhões de anos. E agora, na situação humana, nós temos o dever de crescer mais, de evoluir mais, e de nos desprender das paixões terrenas e adquirir as virtudes espirituais, né? Então, isso é que é a lei espiritual, dependendo dos nossos esforços, da nossa humildade, da nossa submissão à lei de Deus, ao convite de Deus. Então, a gente vê que já vai abrindo um pouco a nossa compreensão sobre o sentido espiritual dessa mensagem, né? Além disso, na parte final, tem muitos os chamados e poucos os escolhidos. Como se a gente levasse isso ao pé da letra, era assim: Deus criou uma humanidade de milhões de pessoas, mas essas pessoas mortas, elas vão ser escolhidas depois da morte delas. Vão para o céu ou vão para o inferno. Ou se tiver purgatório, vão para o purgatório, né? E a maioria vai para o inferno. Então isso não bate com a bondade, com a justiça de Deus, com a sabedoria de Deus, que Ele criou a humanidade para a perdição, né? Isso não tem sentido diante de uma lei de um Criador bondoso, infinitamente bondoso. Ele não iria criar um universo com a necessidade ou com a destinação de a maioria dos seus das inteligências criadas serem lançadas no inferno e eternamente lá. Então, isso aí precisa ser rejeitado, não é esse o sentido, né? A gente pode até dizer que muitos dos chamados poucos escolhidos é uma figura que diz respeito ao presente, ou seja, hoje, nesse estado de atraso onde nós estamos, de rebeldia, de materialismo, de egoísmo exacerbado, então é difícil você suplantar isso, toda essa sua tendência que é influenciada pelo meio, nós somos influenciados pelo meio e somos frágeis espiritualmente. Então, muitos os chamados, então, porque é difícil a gente abrir mão do egoísmo, da materialidade, do orgulho, da rebeldia, é difícil para nós. Então, é essa dificuldade atual que Jesus está enfocando, né? Mas do ponto de vista do tempo amplo, entre a criação do espírito até o tempo suficiente para ele chegar à perfeição, não é assim, porque não é que muitos vão ser escolhidos, todos serão escolhidos, né? De acordo com as reencarnações, todos compreenderão um dia que haverá necessidade de a pessoa seguir o mestre e se tornar bondoso, se tornar virtuoso, né? Pelos seus próprios esforços.
E Deus quer que a gente conquiste a nossa felicidade pelos nossos esforços, pelo nosso mérito. E por isso nos dá a reencarnação, novas tentativas de acerto, né? Novas tentativas evolutivas. Então, essa é a noção espiritual. E aí, se a gente for, com essa noção espiritual, observar a, o panorama da história da Terra, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver que a parábola ela precisa ser vista de uma maneira universal, não só do ponto de vista da história judaica, né, mas sim da história mundial. E talvez até de forma mais ampla ainda. Mas no futuro a gente vai entender melhor. Mas, do ponto de vista da história da humanidade, a gente vê o quê? A civilização surgindo. Quando o Homo sapiens, o homem já desenvolvido, depois de milhões de anos, inclusive, né, de ter se desprendido do chimpanzé, então ele se tornou um Homo sapiens sapiens, ou seja, um homem inteligente, capaz de decidir, que compreende a necessidade da moral, que tem consciência do que é certo, do que é errado. Né? Então, assim, esse momento nós vamos situar, nós vamos combinar, ou vamos dizer assim, nós vamos escolher convencionalmente que seria o início da civilização terrestre, né? Ou seja, há uns 5.000 e tantos anos atrás, né? 3.000 anos, 3.300, 3.500 anos antes de Cristo, a gente vê surgindo a civilização no Egito, na Índia. Então, a humanidade ela começou a estar na fase civilizatória e o homem consciente, né? Em pleno domínio do seu livre-arbítrio e sabendo qual caminho que precisa seguir, pelo menos intuitivamente, não claramente. Né? Que nós só teríamos essa clareza com Jesus, de uma maneira muito clara, amor próximo, essa coisa toda. Mas nós tivemos missionários que também nos ensinaram o bem, desde toda a história da civilização. Por exemplo, nós tivemos Krishna, lá na Índia, né? Viveu milhares de anos atrás. Alguns querem dizer que Krishna é uma figura lendária, né? Não tem provas históricas da sua existência, segundo dizem. Mas não é adequado a gente supor que Krishna tenha sido uma figura lendária. A gente pode até imaginar que tenha sido ou um ser superior, encarnado, ou desencarnado, que se comunicou, ou um grupo de seres superiores que fundaram aquela filosofia espiritualista, o hinduísmo, que nos deram o Bhagavad Gita, né, com aqueles ensinamentos superiores, né, tão superiores que persistiram durante milhares de anos na Índia e eram um dos fundamentos do Gandhi, no trabalho dele de libertação pacífica da Índia. Era o Evangelho, que ele também seguiu o Cristo, né, que ele não era sectário, ele não era emparedado numa crença, né, ele tinha uma crença ampla, a crença dele era abrangente, mundial, receptiva, tudo que é bom ele introjetava, então ele introjetava o que era bom do islamismo, o que era bom do hinduísmo, o que era bom do cristianismo, mas ele se baseou muito no Bhagavad Gita, que era a obra de Krishna. Então, essa obra superior tem um autor, né? Não saiu do nada. Então, Krishna não é uma figura lendária. E não só tem um autor, mas é um autor superior, que veio nos ensinar os ensinamentos superiores. Então, existiu ou uma pessoa ou um grupo de pessoas que nós chamamos Krishna, né? Existiu e serviu para a evolução humana, né? Nós tivemos também o Hermes Trismegisto lá no Antigo Egito, que também supõe-se que ele tinha sido uma figura lendária, mas também o argumento é o mesmo, né? O Hermes Trismegisto ensinou espiritualidade, ensinou aquelas técnicas todas avançadas, não só de espiritualidade, mas de ciência, de astronomia, de engenharia, de medicina, de magnetismo, de cura pelo magnetismo, né? A medicina alopática e homeopática surgiu no Antigo Egito, já era conhecida no Antigo Egito, né? Então, inteligência superior esteve ali, ou um grupo de inteligência superior. Nós chamamos de Hermes Trismegisto, né? E aí
educou os sacerdotes do Antigo Egito, e Moisés bebeu na água da sabedoria do Hermes Trismegisto, da tradição hermética, porque ele foi criado por uma princesa egípcia, né? E isso então influenciou a estruturação do judaísmo, derivado do Antigo Egito, né? Que eles beberam da sabedoria do Antigo Egito, e houve as revelações mediúnicas também, né? Então foi esse conjunto, a mediunidade mais o conhecimento espiritual, haurido no Antigo Egito. Na Grécia, do mesmo jeito, são as duas grandes mães, o pai e a mãe, né? Ou as duas grandes mães da civilização ocidental, que é o judaísmo e a Grécia, né? Nós viemos dessas duas fontes, e essas duas fontes vieram do Antigo Egito, né? A mediunidade lá nos templos de Delfo, de Mênon e tudo mais, e que se viram para a evolução, para a sabedoria, para a filosofia, aquela questão do autoconhecimento que nós aurimos lá no templo de Delfos, né? Então, isso tudo veio para somar ensinos espirituais. Pitágoras, Platão, eles todos beberam dessas fontes e nos legaram bases de sabedoria e de progresso. Não foi só Jesus que trouxe, foram vários trabalhadores. Tanto é que eu mandei meus servos, depois mandei meus servos, são esses todos, inclusive dirigidos pelo próprio Cristo da espiritualidade, né? Então, esse é o sentido daquela fase inicial. Depois vieram os profetas, que eram médios muito inspirados, que existem ensinamentos que até hoje a gente não entende direito, porque a nossa ciência espiritual não vai até o ponto de entender as mensagens dos profetas. Isso quem diz é Emmanuel, num dos seus livros, ou A Caminho da Luz, ou No Consolador, um deles dois, tem lá posto, se eu não me engano é A Caminho da Luz. Os ensinos simbólicos dos profetas ainda estão para serem desvendados por nós. A gente chega lá. E o do Cristo nem se fala, né? Que aí é o máximo da sabedoria, da pureza, da espiritualidade, é a palavra do próprio Deus, que veio por intermédio do seu médium, o Cristo, né? Então, aí vieram todos esses convites que nós recebemos ao longo das nossas reencarnações. E muitas vezes nós rejeitamos os convites por ilusão material, ilusão de posse, de fama, de, de, de luxo, né? Então, de poder. Então, tudo isso nós tivemos essas ilusões e nos deixamos levar por elas e desprezamos os ensinamentos divinos, do bem, do amor, e do perdão, da espiritualidade, da sabedoria. Alguns aproveitaram, evoluíram, e nós desprezamos, por isso nós nos mantemos no estado ainda atrasado, né? Então, Jesus ele veio nos mostrar, vai chegar o momento em que haverá separação, né? Mas antes disso, ele está chamando todo mundo, em todas as esquinas, em todos os lugares, em todas as praças, os bons e os maus, através da mensagem dos espíritos, das comunicações espiritualistas, que nós temos muitas, não só do espiritismo, mas de outras também, do exemplo, muitos espíritos humildes e reencarnados em diversas linhas espirituais, religiosas, cristãs e mesmo fora do cristianismo, recebem inspirações do alto, procuram ser fiéis ao bem, praticantes do amor ao próximo, da caridade, da renúncia, do desprendimento dos bens terrestres, e têm realizado trabalhos extraordinários. Muitos estão atendendo, né? Então, existe essa chamada geral. Um dos instrumentos importantíssimos para essa chamada é a campanha do quilo, que ela é muito, muito semelhante ao que Jesus disse. Vão por todos os lugares, em todas as ruas, em todas as praças, e tragam todos para o festim, né? Vamos distribuir mensagens convidando as pessoas para a espiritualidade. Essa é a campanha do Quilo que está fazendo isso. Posteriormente, aí vem a separação. Aí aquele que não está com a veste nupcial, ou seja, com o perispírito purificado, ele será afastado. Isso é um símbolo
de um ato de seleção para permanência num planeta melhor. Num planeta de regeneração, que é essa fase que a gente está passando, e essa simbologia ela serve para outras fases também. No planeta de regeneração, passando para um planeta feliz. Também, se aqueles nós tivermos a felicidade de mantermos no regeneração, quando a gente chegar no planeta feliz, se a gente não tiver o nível, aí a gente vai ser tratado como aquele que não está com a veste nupcial, ou seja, não está suficientemente purificado para entrar no mundo feliz. Também é afastado. Né? É afastado como resultado do seu comodismo, do seu atraso, da sua rebeldia, e como missão para ajudar aqueles dos planetas mais atrasados para também evoluir. Ter essa dupla função. Quando chegar nos mundos divinos, mesma coisa, aqueles que não tiverem condição de seguir, então permanecerão nos mundos felizes, né? Ou às vezes até serão degradados para mundos ainda inferiores. Então, essa é a mensagem. A missão da campanha do Quilombo é uma missão espiritual, de chamar todos para o conhecimento das coisas espirituais. É isso aí, pessoal. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, muita paz e muita luz. Senhor Jesus, nós agradecemos a assistência espiritual que nós recebemos. Pedimos bênçãos não só para nós, nossa família, nossos colegas, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso país, nosso planeta, para todos os encarnados, mas também para os desencarnados, sofredores, desorientados, que a tua luz toque a todos e convide a todos para conhecer o teu Evangelho, tua mensagem de amor. Muito obrigado, Senhor Deus, Senhor Jesus, espiritualidade. Amém. Grande abraço para todos vocês.